te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas as festas que celebramos nesta vida chegarmos às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nós somos sacerdotes e nosso chefe o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto um anjo e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? A começar por Moisés, passando pelos profetas, explicando aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegou perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho as Escrituras
E nos explicava a Escritura, naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses afirmavam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, aqui nós temos 2 pontos muito importantes. Na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, fala que Pedro e João, eles foram ao templo e lá tinha um homem que pedia esmola. E eles, ao chegar, o homem então pede para eles esmola. E aí ele era paralítico. E aí Pedro e João diz: ouro e prata nós não temos, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ali acontece então a cura daquele paralítico. Isso para nós ver que depois da ressurreição, que aqui no Ato dos Apóstolos nós já entramos nessa dinâmica da espiritualidade do Pentecoste. E aí então o que acontece? Todos os milagres que Jesus fez enquanto ele vivia na sua natureza humana, agora ele é transferido aos seus. Então, as obras que Jesus fez, ela continua. E assim, então, estamos nós nesse mundo, para dar continuidade. Não é nós que faz o milagre, mas é o próprio Jesus através de nossas atitudes. Quando a nossa atitude condiz com aquilo que é desejo de Deus, cumpridor da sua palavra, nós vamos dar continuidade aos milagres que Jesus fez e deseja que continue acontecendo. E aqui no Evangelho fala desses discípulos de Emaús. Olha para nós entender, amados, como que é quando a gente faz uma experiência com Jesus. Eles iam conversando pelo caminho, Jerusalém ficava no alto e Emaús ficava num lugar mais plano. E eles então iam descendo de dia, embora, desanimado, cansado. E Jesus foi caminhando com ele, como nós acabamos de ler o Evangelho. E eles foram desanimados. E Jesus foi conversando com eles, foi falando das Escrituras. E aí Jesus chega a ponto de dizer, porque ali tem o Cleófas e tem um que não tem nome. Esse que não tem nome pode ser nós, né? Que nós somos lento e sem inteligência para acreditar nas Escrituras. Então, o que é fundamental para nós reconhecer Jesus Cristo ressuscitado é a palavra. A palavra é toda a fonte de vida e graça e bênção. E aqui tem 2 pontos importantíssimos para a nossa reflexão, que é a palavra, que é a Eucaristia. Eles reconheceram Jesus de que forma? Ao partir o pão. E eles, ao reconhecer Jesus, o que acontece? Eles desceram para Emaús de dia, desanimado. Eles sobem para dar o testemunho para Jerusalém, que era subida, muito mais difícil, não é? E à noite. Mas eles não mediram esforços para ir e anunciar que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Então, amados, quando nós temos a palavra de Deus como fruto na nossa vida, aí nós conseguimos então compreender o valor de nós celebrar a Eucaristia, porque ali está a presença viva de Jesus. E se nós entender bem o que é o mistério da Eucaristia, nós vamos abrir o nosso coração, nós vamos deixar de ser essa lentidão sem inteligência. A inteligência, a sabedoria, ela vem da escuta da palavra e da prática dessa palavra ouvida. Então, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que quando nós estamos firmes na fé, não tem nada que nos segure, porque nós estamos caminhando com Jesus. Então, que Deus possa nos ajudar a estar nesse mundo fazendo aquilo que Jesus fez, que é acolhendo as pessoas, fazendo a obra de Jesus
ela dá continuidade, mas para isso nós precisamos ter sabedoria. Precisamos ter inteligência, porque a palavra ela é luz que ilumina a nossa vida. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.